Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a conversar sobre as cartas de Paulo a Timóteo. São duas cartas, nós vamos falar sobre uma delas hoje, depois vamos falar sobre a segunda carta no próximo vídeo, depois vamos falar sobre questões e curiosidades das duas cartas em si. Então hoje nós vamos começar a falar das cartas pastorais, da primeira carta de Paulo a Timóteo. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. A primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo, logo após Paulo ter sido solto da sua primeira prisão. A intenção de Paulo é falar com Timóteo, que foi instruído por Paulo a ficar em Éfeso, para liderar a igreja em Éfeso, uma igreja que Paulo amava tanto, uma igreja que Paulo tinha fundado, uma igreja que Paulo tinha iniciado o trabalho ali. Então Paulo instrui Timóteo, leva Timóteo a cuidar dessa igreja e podemos dizer com clareza que Timóteo foi um pastor na igreja em Éfeso. Então tem algumas orientações de Paulo para Timóteo, para que ele pudesse ter um bom cuidado com a igreja em Éfeso. O primeiro cuidado que Paulo orienta a Timóteo é sobre a questão das heresias que estavam entrando na cidade de Éfeso. As falsas pregações, os falsos mestres, os falsos pastores que estavam tentando entrar em Éfeso e fazer um pouco de diferença naquela cidade, deixar a igreja um pouquinho maculada em relação ao verdadeiro evangelho. Então Paulo orienta Timóteo a combater as heresias, a combater os falsos ensinos, a combater o falso evangelho. Então é a primeira orientação de Paulo a Timóteo. Também Paulo orienta Timóteo sobre outras questões da vida pastoral. Paulo orienta Timóteo a ser um líder determinado, um líder que faz novos discípulos, que continua aquilo que ele tinha sido ensinado por meio de Paulo, né? Então ele fala assim, continue o trabalho, assim como eu fiz você um discípulo de Jesus, continue fazendo novos discípulos, escolha pessoas, ensine o evangelho, ensine a palavra de Deus, tudo aquilo que eu ensinei para você, você ensina a outras pessoas, a pessoas que sejam fiéis a Jesus e faça com que eles sejam formados líderes para cuidar também da igreja do Senhor Jesus. Então tem essa orientação. Então podemos dizer ali que essa orientação é uma orientação de Jesus para todos os discípulos e que Paulo estava determinado a fazer na vida de Timóteo. E estava Paulo orientando também a Timóteo a continuar o processo de discipulado. Então nós podemos dizer que a igreja em Éfeso era uma igreja que gostava de fazer discípulos, uma igreja que seguia a missão de Jesus, uma igreja que verdadeiramente fazia novos discípulos, porque esta era a orientação de Paulo para Timóteo e com certeza Timóteo colocava isso em prática. Depois nós vamos observar Paulo cuidando da questão da adoração, da questão do culto em si, né? Como fazer um culto a Deus, como orientar os irmãos a orar, a cantar louvores e tudo mais, e a ministrar sempre a palavra. Então Paulo também dá esse cuidado nessa carta pastoral, ele ensina Timóteo a fazer uma boa liturgia, fazer uma boa adoração, a prestar um bom culto ao Senhor. Depois Paulo orienta Timóteo a formar novos líderes, a formar líderes para a igreja, não somente para a igreja em Éfeso, mas para as igrejas. Então Paulo orienta Timóteo, que tinha sido escolhido por ele para ser um líder da igreja em Éfeso, a formar novos líderes. E Paulo fala sobre como escolher bons líderes de acordo com o caráter da pessoa, a olhar os frutos que aquela pessoa já dá no trabalho do evangelho dentro da igreja, da comunidade, né, que acontecia ali na cidade de Éfeso. E Paulo orienta, escolha pessoas que sejam fiéis, pessoas que sejam dessa forma, e vocês, o pastor, o bispo, o diácono tem que ser pessoas assim, pessoas de uma só esposa, pessoas que não sejam dados ao vinho, pessoas que tenham um bom caráter, pessoas que cuidem bem da sua casa, dos seus filhos. Então Paulo dá orientação, olhem para essas pessoas, escolha essas pessoas e treinem essas pessoas para serem bons líderes, líderes do evangelho que vão liderar outras igrejas e também liderar a igreja em Éfeso. Então a ideia da formação de um novo líder, de novas lideranças, é uma ideia que nós devemos guardar até os dias de hoje, né? Nós pastores devemos sempre escolher boas pessoas, pessoas que seguem verdadeiramente o evangelho e fazer com que essas pessoas sejam alimentadas para serem bons líderes e servir às outras pessoas, servir aos demais irmãos dentro da igreja. Então Paulo dá essa orientação. Depois Paulo dá algumas instruções pessoais, fala para Timóteo se cuidar, fala para Timóteo cuidar da sua saúde, fala para Timóteo não permitir que pessoas julguem ele por ser muito novo, então para ele continuar firme pregando o evangelho, são algumas instruções pessoais. E depois Paulo dá algumas instruções, orientações para algumas outras pessoas da igreja, como viúvas, como jovens mulheres. Então ele fala um pouquinho sobre isso e dá essas orientações para ele como um bom cuidado dos relacionamentos dentro da igreja, e principalmente nessa questão das mulheres dentro da igreja também, orientá-las para que elas também sejam boas servas do nosso Senhor Jesus. Então Paulo dá essas orientações. Podemos dizer que Paulo está formando em Timóteo um bom pastor,
pastor, um bom líder e fazendo com que aquela igreja de Éfeso, que ele se cuidava tanto, que ele amava tanto, ser uma boa igreja para se fazer, para fazer parte, né? A gente hoje procura igrejas para fazer parte. Então, se você encontrar igrejas que sejam com essa característica que Paulo está falando a Timóteo, você vai encontrar uma boa igreja, uma igreja que preza pelo Evangelho, uma igreja que forma líderes, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que dá boas orientações às suas ovelhas, uma igreja que é luz para o mundo, uma igreja que tem um líder que verdadeiramente segue os princípios e os valores de um bom líder dentro daquilo que é a perspectiva do Evangelho. Então, se você encontrar uma igreja dessa, sirva nessa igreja, frequente essas igrejas, porque essas igrejas são boas, são igrejas que verdadeiramente vivem o Evangelho. Então, que Deus te abençoe, espero ter te ajudado, contribuído com a leitura, que você também tenha essa intenção, né, de ser um bom líder na casa de Deus, de servir a Deus, de cumprir o seu chamado. Siga essas orientações, tenha essa verdade sobre sua vida, nessas atitudes, tenha um bom caráter, zele pelo caráter de Cristo, segundo os valores e os princípios do Evangelho, para que você verdadeiramente já dê um bom start e depois procure pessoas para que possa treinar você, para que seja capaz de fazer a diferença na igreja nos dias atuais. Que Deus te abençoe, um grande abraço e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo.